Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder iniciar esta semana, justamente no último dia do mês de março, com uma incrível história onde terei, e já estou ao lado, de uma grande mulher, dona de um magnífico enredo de vida. Falo dela, a neuropsicóloga, psicóloga Rita Pinheiro, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast de Governador Valadares. Rita, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história e da minha profissão, né? Sobre essa escolha, né? Que não foi eu que escolhi, ela que me escolheu, a neuropsicologia e a psicologia que me escolheu, né? Nessa vida. E é uma honra do tamanho do mundo poder ter uma mulher da sua grandeza, com a sua história, com a sua bagagem aqui no podcast de Governador Valadares. Rita, você mais do que ninguém sabe que o debate acerca sobre a saúde mental ele vem ganhando um corpo, vem ganhando uma notoriedade há pouco tempo. E eu vou fazer um raciocínio, você vai saber onde eu quero chegar. Eu tenho 28 anos. Então, desde muito novo, e talvez por isso eu sou jornalista, desde muito novo eu sempre fui uma pessoa, sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Sempre via os programas policiais, mesmo muito novo, com 5, 6 anos, acompanhava com meu pai, com a minha mãe. E, puxando aqui na memória, eu não me recordo de, nessa época, ali início dos anos 2000, ver o assunto saúde mental sendo debatido nesses programas. E parece, e aí infelizmente, claro, que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade, toda a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia, em rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, se tornou muito comum a seguinte pergunta: como você está? Como está a sua cabeça? Feito esse pequeno preâmbulo, como você está? Como está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025? Sobre a questão da saúde mental hoje, né, na atualidade, nós vivemos uma pandemia muito, né, restrita ao outro, a todo mundo, né, em questão de comunicação, né? Não poderíamos conversar, ir na casa de ninguém, né, e socializar, né? É uma questão muito profunda dentro do debate da saúde mental sobre essa questão aí. Então, hoje a minha cabeça, né, te respondendo, tô feliz, né, porque hoje todos nós estamos procurando mais ao tratamento de saúde mental, né? Antes da pandemia não estava assim, depois da pandemia, assim, voltamos, né, à realidade que precisa de procurar um psicólogo, um psiquiatra, devido ao quê? Devido que é uma consulta igual se fosse um profissional clínico geral, né, um ginecologista, né, para a mulher, um urologista, né, para o homem. Hoje a questão de procurar um psicólogo, um psiquiatra, tá completando a saúde do ser humano, né? Não é só física, é mental também. Né? E muitas pessoas antes dessa pandemia não tinham consciência disso. Hoje a gente, né, retoma essa consciência que precisamos de cuidar da saúde mental também. Né? Muitos não falavam da sua dificuldade que tinha de ansiedade, depressão, né? Às vezes tinha um suicídio, né? Que quando o ser humano suicidava e o outro falava, nossa, mas parecia, né, que a vida dele estava perfeita, né, não falava nada, sempre sorrindo, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro, né, nas nossas emoções, no nosso, né, cognitivo ali, né, a mente, o cérebro, como que ele está funcionando. O comportamento diz uma coisa, mas o emocional está dizendo outra.
Então, é importante conscientizar, eu como profissional da área da saúde mental, fazer terapia. Sim. Né? Procurar um profissional. Porque não resolve você chegar para um seu amigo no barzinho ali, né, descontraído, e conversar dos seus problemas. Ele não vai te direcionar muita coisa, não vai chegar a nada. Então, o que é importante é você procurar esse profissional que ele vai te direcionar a uma fase Sim. ali, né, de talvez até um transtorno, né, que o ser humano possa vir a ter, que está causando essa ansiedade e essa depressão também. Né? Porque os dois são um transtorno, ansiedade e depressão é transtorno. Então, pode estar desencadeando ali algum transtorno que pode estar aparecendo, né, decorrer ali da vida do sujeito, né? É esse transtorno que está trazendo uma causa grande. Depois da pandemia, o que mais apareceu, né, para nós? Muitos episódios, né, de pessoas com depressão e ansiedade. E também apareceu muita criança também autista, né? É aí que eu quero chegar nessa fase, né, da história do autismo. Porque muitas mães chegam para mim em questão de avaliação neuropsicológica, quando eu vou fazer o rastreio, e fica em dúvida. Será que esse autismo do meu filho, esses comportamentos, é devido à pandemia? Aí eu respondo para ela, vamos investigar a infância da criança, como foi? Né, o marco do desenvolvimento, quando ela andou, quando falou, né, para a gente saber, eu te direcionar uma resposta exata. Muitas dúvidas ainda, né, sobre essa relação da criança por ter ficado, né, restrita ali a poucas pessoas dentro de casa, a mãe e o pai, né, a criança. Ela estava em fase de desenvolvimento, né, da linguagem, a criança não desenvolveu no tempo certo, aí a mãe tem dúvida se é porque a pandemia, né, trouxe essa limitação para nós. Aí é uma questão também de muita dúvida que a pandemia, né, deixou também para nós, mães. Como é que era a Rita Pinheiro nos tempos de colégio Maria Guilhermina? Uma criança autista, eu sou autista, né? Uma criança autista não quer socializar. Eu não gostava de socialização. Mas, impressionantemente, as professoras já tinham uma visão naquela época, né? Quando eu tinha 7, 8, né? 9, 10 anos, já tinha uma visão que ali tem uma criança que não socializava. Então, me chamava para participar dos eventos, festa junina, dança, folclore, né, essas comemorações que tinha, né, na época. E se não me chamasse, eu ficava ali quietinha, sentada, olhando para todo mundo, sozinha, observando. Já era observadora, né? Já desde de criança, né? Observando cada comportamento ali, cada atitude, cada movimento ali que a outra criança estava fazendo ali. Mas eles viam, né, já tinha essa visão já, né, das professoras, né, já me colocar, inserir naquele grupo ali. E todas as vezes que tinha um evento, comemoração folclórica, aí as professoras me chamavam. Sim. Já arrumava já a roupa, já programava tudo, só me entregava, não precisava preocupar com nada, me entregava. E eu participava, né, tentava fazer uma imitação ali. Porque como autista sempre copia o outro, a gente tem que ter uma referência de uma figura que a gente gosta de copiar. E eu copiava alguém, porque eu tinha que inserir daquele mundo ali das pessoas típicas. Então, eu não sabia como fazer, como movimentar, como agir, o que falar. Então, eu copiava uma figura ali, uma amiga, uma criança da minha idade que eu admirasse, que eu queria ser igual, né? Que eu não conseguia, às vezes, fazer, né? Certas coisas que aquela pessoa fazia, tinha as habilidades dela. Eu copiava e tentava e ficava em casa treinando o tempo todo para imitar aquela pessoa, de inserir ali, para ninguém achar que eu era esquisita, mas todo mundo já achava que eu era esquisita. Eu fui considerada esquisita na escola e sempre sou esquisita para todo mundo. Porque é o jeito que o autista passa para o outro quando não conhece a história do espectro autista.
Aí taxa a gente como esquisita. Quando você vai lá em Conselheiro Pena, e por que eu fiz questão de começar a minha fala lembrando e reforçando a ideia das vezes que porventura você dá uma passadinha lá? Eu costumo brincar que o tempo de escola, independentemente da geração em que a pessoa possa fazer parte, ele é o tempo mais gostoso da vida de todos nós. É claro que existem exceções por inúmeras razões. Mas, em suma, é o tempo mais nostálgico, regado a boas lembranças, boas recordações. Quando você vai em Conselheiro Pena, por algum motivo ou outro, e passa em frente ao Colégio Maria Guilhermina, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao colégio que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Inclusive, toda sexta-feira eu atendo lá na clínica, né? Então, eu passo toda sexta-feira do lado, praticamente, Sim. né? E me traz a lembrança de uma idade, de uma geração que eu tive tão saudável, né? Que não existia a maldade que existe hoje, né? Mas tinha, né? Tinha, mas não tinha tanta proporção igual tem hoje. Que uma criança autista podia se mover sozinha, ir para a escola sozinha, né? Eu tinha que aprender o caminho da escola para não perder, porque autista tem facilidade de perder, né? Porque a gente quer sempre passar no mesmo lugar, fazer o mesmo trajeto por essa questão, para não perder. Sim. Se sair ali daquele movimento ali, a gente já fica todo perdido. O cérebro faz, né? Transmite esse comando. Então, quando eu tenho que passar, que ver Maria Guilhermina, hoje, na época, a nossa diretora, hoje ela é prefeita de Conselheiro Pena, né? A Nádia, e com muito carinho, né? Eu tenho lembrança dela também, como diretora, né? Como a mãe dela também foi, né? Lá da escola. Me traz uma lembrança muito boa, se todas as crianças pudessem passar essa vida saudável que eu tive. Que a escola me ajudou nessa questão de limitações minha. A escola ajudou, a escola teve essa visão lá dessas limitações e me ajudou a construir. Hoje eu consigo ter uma autonomia, né? Devido à escola também ter me ajudado muito, porque eu não tinha muita estrutura, né, familiar. Então a escola foi a instituição importante e a instituição familiar na minha vida também, muito importante. Se você me perguntar hoje qual a referência na sua vida, eu falo a instituição escola. Muito importante na minha vida. É a minha base, é o meu querer estudar. Eu nunca quis brinquedo, eu quis sempre livros. Provavelmente eu, né, devo estar nas altas habilidades, porque a criança não quer brinquedo. Ela quer adotar um outro autista, fazer os trâmites, né, legais ali no fora, adotar outra criança, porque eu não tinha irmão, eu sou adotiva também. Então, quer uma criança ali, né, para comunicar. E eu queria sempre ser a pessoa mais velha, nunca uma criança. Sempre quis ser uma mulher mais velha, porque eu não tinha cabeça de criança. Eu pensava como uma mulher madura, como nem a criança não era mulher. E teria que ter muita responsabilidade em tudo que eu fizesse. Todos os meus trajetos e caminhos de responsabilidade. Tudo. Dar conta das minhas tarefas, atividades. Dar conta de ajudar o outro a cuidar do outro também. Sempre tive esse dom, né, essa habilidade de ajudar e a cuidar do outro. Então, a escola, para mim, Maria Guilhermina, foi muito fundamental na minha vida. De extrema importância na minha vida. Todos os professores que passou, deixou um legado para mim, né? Que eu encontrei uma professora um dia desse lá, e ela me deu um abraço e falou: estou muito feliz por você, né? Onde você não vê muito recurso, é ali que vem, né? A estrutura do ser humano, muitos não dão nada, mas é ali que vem, é com pouco. E a minha infância foi uma infância, assim, muito dolorosa, porque o autista, ele só sabe não, né? Ele tem muitos comportamentos,
desadaptativos, né? As emoções, né, descontroladas, desreguladas, e a gente tem que estar sempre procurando algo sozinho para colocar aquilo em ordem, muita crise, né? Muita crise que às vezes a pessoa acha que é birra, o ser humano, né, naquela época eu não entendia, porque eu chorava muito, porque eu tinha crise, muita tristeza, uma criança apática, né? Não tinha muito expressão, não era expressiva, não queria muito interagir ali com a outra criança, né? Por isso que me falaram assim, que sou esquisita, que eu não queria brincar, né? E tinha que ser uma pessoa para me brincar com ela, uma criança, tinha que ser uma criança muito especial, que eu visse uma luz nela. Se eu chegasse uma criança, ela fosse uma criança rebelde, gostar só de praticar maldade, eu não me aproximava dela. Eu ficava de longe, só observando cada comportamento. E aquela que me despertava, eu chegava até ela. É a criança mais simples que tinha lá na escola. Mais simples mesmo. Que estava lá igualzinha a mim. Aí eu aproximava dela e ali interagia com ela. No início do nosso bate-papo, você disse que foi escolhida para esse universo tão complexo e extenso da psicologia e neuropsicologia. Por quê? Sim, Luiz, eu fui escolhida porque sempre eu perguntei a Deus, né, por que isso acontecia comigo, né? Sempre questionava nas minhas orações, ou o mundo é diferente ou eu sou diferente. Aí, perguntando isso a Deus, né, fiz psicologia, objetivamente escolhi, eu fiz direcionamento a mim como ser humano, outra opção, que eu sou psicóloga jurídica também, outra opção e queria outro caminho. E falava assim, eu nunca quero atender criança. Não quero criança, não quero mexer com criança. Eu quero atender adulto. E não tinha neuropsicologia também na minha vida, não existia. Mas aí formei em psicologia e já veio logo o caminho. Pós-graduação em neuropsicologia. Pós-graduação do espectro autista. Terapeuta, né? Então eu tô assim, mas por que veio isso a mim? Eles me procuraram, não é eu que procurei eles. Eles me procuraram. Eu vou ir, que tem alguma coisa aí. Uma resposta para o que eu tô precisando. E todas as vezes que eu pegava uma avaliação, que vinha encaminhamento de um profissional, né, para me avaliar ali a criança ou o adulto, mas veio criança primeiro. Todas eram espectro autista, e todas eram TDAH, e todas tinham epilepsia, né? A maioria também tinha deficiência intelectual também, dislexia, tudo direcionado à resposta que eu estava precisando. Todo questionário, rastreio que eu fazia com os pais, cada questionário ali preenchido, que dentro dos requisitos, né, que a gente faz para preencher, né, para no final ter um laudo, um diagnóstico, né, preciso, não é da nossa cabeça, né, tem o DSM-5 que te traz isso, né, esse livro nosso, né, então tudo preenchia a minha história de vida, cada itemzinho, nossa, mas eu era essa criança, nossa, mas eu fazia isso, nossa, acontecia isso, era tudo. Falei assim, vou chegar para minha mãe era viva ainda, eu falei para ela, mãe, você sabia que eu posso ter espectro autista? Ela falou, o que é isso? É um atraso do neurodesenvolvimento. Eu era criança que chorava à toa, birra, porque vocês falavam que eu era birrenta, né? Muito chorona. Ia para o supermercado, tinha um comportamento desadaptativo, né? Um comportamento não de outra criança típica, né? Ela não gostava que eu fosse no supermercado, porque o autista chega no supermercado, ele roda o supermercado, ele quer tudo, ele quer comer tudo, ele quer fazer tudo. Então, ela não deixava, ela me limitava. E tinha crises também, tinha epilepsia, tinha tomado remédios controlados para controlar todas essas crises, né? E tinha tudo que uma criança autista tem. Atraso, né? Motor, possivelmente atraso na fala, demorei um pouquinho, né? Seletividade alimentar, não gostava de comer, imunidade baixa, anemia, garganta inflamada, febre. Então, eu tinha todos esses sintomas. Porque a epilepsia, né, a ciência está, né, analisando, mas tem já um livro, né,
o autista e epilepsia, né? Já tem esse livro, né? Já colocaram essa interação entre, né, os dois transtornos. Então, eu liguei uma coisa com a outra, porque a epilepsia, o que eu tive é aquela, né, que tomei o remédio, deu uma melhorada, né, retardou ali, né, não dou crise de epilepsia, mas existe só uma epilepsia, existe 3, né, cada uma são diferentes, né, de vestígios, comportamentos, assim, os sintomas, né? Aquela que eu tive quando criança é aquela que qualquer raiva eu desmaiava na escola, né? Eu parava, se eu olhar, ficava parada ali, possivelmente é uma crise que eu tinha, né? Demorava um tempo para me voltar, né? Eu tinha remédios que eu tomava, que eu tenho consciência disso, que eu não queria mais tomar porque eles me deixavam muito desligado da realidade. Então, mas eu tinha que tomar pelo devido tratamento, né? Então, hoje eu agradeço esse tratamento porque hoje eu não tenho essa crise que eu tinha antes, né? Mas tem as emoções também, né? A flor da pele, né? Muita irritabilidade, muito nervoso, né? É uma questão, assim, comportamental, mas, né? Que tem que ser acompanhado também com terapia. Tenho que fazer terapia também, né? Tenho que tomar remédio também, porque o autista tem que tomar remédio, né? Sobre a medicação. E a terapia ajuda muito, né? Eu sei quanto isso, porque eu sou terapeuta ABA. Eu trabalho muito com criança autista, em terapia ABA. E ali a gente trabalha esses comportamentos, né, desadaptativos, né, para tentar moldar ali aquela criança, diminuir aquele comportamento negativo, para ajudar ela também a criar autonomia, né, de crescer, né, não 100% dependente da mãe, né, porque é a mãe que ali que está, né, junto nessa caminhada. O pai também vai, a família vai, mas está a mãe, né, do lado. Então, a mãe tem um pouco de desgaste. Então, surgiu essa terapeuta ABA para estar, né, aconselhando a família, né, direcionando, né, trabalhando com a criança, trabalhando com a família também nessa questão de terapia ABA. Então, foi importante para mim não ter terapia, não tinha terapia ABA na minha época, mas tinha escola. Escola foi uma terapia na minha vida. A escola, né, foi assim primordial, me ajudar nessa questão, né, de inserir, né, de interagir, porque a gente não é antissocial, mas não temos vontade de interagir. Hoje você me perguntar quantos amigos eu tenho, eu te falo que eu não tenho nenhum, né? Você sente falta? Não, não sinto. Eu tenho colegas, converso com todo mundo, mas amigos assim para interagir, para sair, eu nunca tive vontade de ter amigos assim, né? Sempre quietinho no meu canto, na minha casa, né? Vou fazer os eventos ali com a família, né? Quando eu estou muito querendo sair, mas não tenho vontade, né? Não é antissocial, é porque a gente, né, sente que a solitude é tudo, né? É um companheiro da gente, é um amigo, né? E hoje eu tenho base, né? Que meu esposo acompanha eu 24 horas, né? Porque a gente precisa de uma pessoa para dar suporte ali, porque eu consigo ter autonomia, mas às vezes é muita coisa. Eu tô com o meu, né, emocional, né, precisando de descanso. É muita sobrecarga, né, sensorial, né? Tenho dor de cabeça se tá, né, muita luz, muito barulho, né, incomoda um pouco. Aí, às vezes, eu procuro o meu cantinho para me recarregar. A bateria social também, no final do dia, ela fica zerada também, né? Precisa de ser carregada. Então, a questão da escola, para mim, foi primordial na minha vida. Foi a terapia que eu precisava, que não tinha naquela época um terapeuta ABA, foi a escola. Por isso que hoje eu falo com a família, né, dos meus pacientes, né, que é autista. Inserir na escola, porque tem mães que ficam preocupadas, mas minha criança eu tenho medo de não dar conta, né, de ir lá na escola, que é muita criança, ele ficar sem comer porque ele tem seletividade. Não fique com medo. A escola é um passo, né, para a criança criar autonomia. Em relação à questão de todo o debate acerca do autismo como um todo, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas observando os veículos de comunicação, principalmente a internet,
Em pleno 2025, eu tenho observado, Rita, que esse assunto tem ganhado um corpo, uma abrangência na sociedade, no cômputo geral. Até pelo fato de que nós sabemos, e infelizmente, claro, é sempre bom deixar em evidência essa questão, que vocês são alvos de muito preconceito na sociedade, no cômputo geral. Como você mesma disse, lá atrás, nos seus tempos de escola, você já sofria algum tipo de retaliação, algum tipo de preconceito. E interessante notar que você faz parte, né, do espectro autista e trabalha com a saúde mental de milhares de outras pessoas. Logo, a sua história de vida, ela é magnífica, isso é eu que estou falando, estou afirmando, porque você, por exemplo, tinha todos os motivos do mundo para se vitimizar, para não encarar a vida de frente, não encarar o mundo com seus próprios olhos. Só que você fez o caminho inverso. Você, mesmo diante de todas as lutas e batalhas que você sempre teve que enfrentar desde a infância, você encarou o mundo de frente, vem encarando o mundo de frente e encarará esse mundo completo, todo de frente pelo resto da sua vida. Mediante a tudo que eu te falei, o que toda essa história da Rita Pinheiro significa para a Rita Pinheiro? Eu costumava dizer na faculdade que meu nome é resiliência. Eu sou resiliente em tudo. Não deu certo, eu vou tentar de novo. Ah, tá difícil? Não tá, não. Eu acho caminho para tudo, habilidade, resolução de problema para tudo, mas eu chego lá. Essas limitações que eu tenho me deixaram muito angustiada na faculdade. Chegava a chorar. Nossa, tá complicado, tem alguma coisa ali que não é normal, que é difícil, mas eu vou conseguir. Eu ficava igual uma florzinha murcha, mas eu ia lá, procurava bastante água para regar e jogava água na cabeça, que às vezes a água na cabeça para autista, lavar a cabeça é horrível, dói muito, dá uma dor no corpo, que eu sou igual a outra autista. Às vezes eu fico dias sem lavar a cabeça porque dói. É ruim. Aqui tem uma sensibilidade muito grande. O corpo também, quando eu estou sobrecarregada emocionalmente, o corpo, quando cai água, também é muito ruim. Mas aí eu sou resiliência. Eu reconstruo, eu ressignifico tudo, toda a minha história. Eu não estou aqui nesse mundo para contar a história triste, né? Para falar para todo mundo, vitimizar, né? Eu, assim, sou uma vítima. Não. Eu falo para todas as mães que as mães têm muita dúvida do filho ter espectro autista. É uma doença? Não, é um atraso. Né? Eu vou, fazer assim, demonstrar bem simplesinho para você me entender. Numa construção, você faz o acabamento. Faz ali o acabamento, mas precisa de tirar aquele excesso do gesso, deixar bonitinho. Quadradinho, né? O gesso, essas coisas que ficam na construção, que a gente procura hoje modernidade. E o autista não tem esse acabamento. Tirar esse excesso, ele não tem. Os típicos tira o excesso, fica tudo bonitinho, lisinho, mas o autista não tem, ele não tira. Não tem, o cérebro dele não tem esse acabamento. É o excesso de tudo, emocional, comportamento, de tudo. Então, eu ressignifico a minha vida. Todos os dias eu procuro fazer isso. Eu passo por tristeza, passo pela felicidade, passo pelo luto. Né? Não é que eu não tenho empatia. Mas é diferente da pessoa atípica quando tem esses emocionais que a gente recebe. É diferente. Eu vou te explicar de uma maneira assim que você vai me entender. Para muitas pessoas típicas, eles demoram muito tempo com essa emoção. E para os atípicos, a emoção é assim, você recebe, sua mãe morreu. Morreu, minha mãe morreu. Consegue chorar naquele momento? Não consigo chorar naquele momento. Consegue depois? Sim, vou ter lembrança. Vai vir uma lembrança, minha mãe não está aqui mais, então, o que eu vou fazer? Hoje eu estou sem mãe.
né? Minha mãe descansou. Eu vou conseguir, no momento, descarregar. E a pessoa típica, ela vai viver esse luto. Viver um tempo ali determinado. Cada um tem um tempo, né? De viver o luto. Eu não. Como eu sou autista, eu vivi o luto da minha mãe. Estou falando assim, um exemplo que minha mãe faltou, né? Eu vivi o luto dela assim. Minha mãe não está mais ali. Mas eu peguei o local que ela morava comigo e ressignifiquei o local, né? Coloquei coisas vivas. É um meio de eu ter vivido o meu luto. Né? Tirei todas as coisas delas naquele processo ainda do outro dia que ela faleceu. Tirei tudo, guardei tudo, tirei de dentro de casa, fiz organização. A pessoa olha para mim e fala assim, nossa, ela não está sentindo nada. Mas não é do jeito que o ser humano, né, o típico, reage. Aí guardei, organizei, né, ressignifiquei aquele lugar, coloquei coisas novas, floridas, alegres, bonitas, fotos de todos ali, né? E assim, tentei não ver aquela imagem, aquele lugar ali como lugar de tristeza. Mas é o jeito que eu, autista, consegui viver esse luto. Aí algumas pessoas taxam a gente como a gente é insensível, não tem empatia, né? Não é. É o jeito que a gente consegue ter essas reações, essas emoções. Mas é impressionante, é incrível. É incrível. E a gente nunca gosta de injustiça. Você quer me tirar do sério eu receber uma injustiça na minha vida. A gente não gosta, a gente luta por aquilo ali. Pela injustiça. Em relação ao processo de cura que vocês, psicólogos e neuropsicólogos, possuem a incumbência de fazer com que inúmeras pessoas que te procuram, por exemplo, possam se sentir curadas em relação a alguma intercorrência que tem acabado com a sua própria mente. E como nós falamos anteriormente, bem no início do nosso bate-papo, esse debate sobre saúde mental, ele tem ganhado um contorno muito abrangente na sociedade como um todo. Haja vista que, na época que eu era criança, por exemplo, eu ouvia o pessoal falar sobre psicólogo, médico, psiquiatra, parecia que era uma coisa de outro mundo, porque me parecia que era algo muito distante da realidade da sociedade. Mas o tempo passou, a vida mudou, e hoje é muito comum você falar, não, eu estava com a minha psicóloga ali agora, eu estava na terapia, e graças a Deus vocês ganharam uma importância em relação ao que nós que não temos nenhuma relação profissional com a psicologia ou com a psiquiatria, temos em relação a vocês nos tempos atuais. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Qual que é o maior desafio de ser uma psicóloga em pleno 2025? Hoje em dia não tem muito preconceito, mas ainda existe. Ainda tem um preconceito de você procurar um psicólogo e eles falar, você tá doido. Né? Já tá ali, já jogando pedra, né? Falar assim, bem ilustrativo, jogando pedra. Então, você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, você tá com um problema grave. Né? Hoje nós estamos desconstruindo, né? Esse preconceito. Sim. Mas tá faltando muito ainda. Né? Conseguimos alcançar, né, um objetivo, mas está faltando muito ainda de dar prioridade, porque toda doença vem através da mente. Eles acham que é através primeiro do físico, mas é o emocional, né? Aí muitas pessoas não entendem esse processo. É você cuidar do seu emocional para o resto tá bem. Não quer dizer que você não precise de ir no médico. Precisa, mas é uma etapa, né? Fazer um check-up. Né, hoje em dia, você começar pela sua saúde mental, porque é ali que entra, né, na saúde mental, para depois ir para o físico. Hoje você não está bem psicologicamente, né, você procura terapia. Você procura terapia e procura um médico para você fazer uns exames, para saber o que é. Você chega no psicólogo hoje, eu indico os meus pacientes que têm feito os exames, né, todos, hemograma, tudo direitinho, porque pode ser alguma coisa, vitamina também, deficiência de vitamina, que possa causar alguma emocional, tá ligado, né, o físico e mente, estão ligados.
Então, mas eu espero isso um alcance maior ainda. Talvez eu esteja pensando muito além, né, no futuro, porque vai existir só psicólogo, não vai existir outro Sim. profissional. E a psicologia, ela consegue estar inserida em vários contextos. E onde eu quero chegar? Você, como psicóloga, você pode auxiliar uma mente depressiva, uma mente com transtorno de ansiedade, uma mente que enfrenta a dor do luto, uma mente que enfrenta a dor da traição amorosa ou na vida ou no contexto profissional ou em alguma amizade, enfim. Pensando, talvez, na maior dor que existe, que é a dor do luto, que é onde o ser humano enfrenta ali aquela barreira de ter que aceitar que você não terá mais do seu lado um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, um amigo muito querido. Como é que você, enquanto psicóloga, trabalha para poder acolher essa pessoa que, como eu disse, me corrija se eu estiver errado, enfrenta a pior dor que existe na face da Terra, que é a dor do luto? O que primeiramente é você chegar, ter empatia ali com o paciente, né? Que está chegando, trazendo as demandas de luto dele, né? E você ouvir, né? Porque o tratamento começa aqui no ouvir. Você dá ouvidos, né? Deixar ele trazer aquelas angústias, né? Aqueles pensamentos, às vezes que tem no luto e tem um pensamento tipo depressivo, né? Início de depressão. E você acompanhar ali o paciente e ajudar ele a superar isso. Mas eu acho importante não tirar esse momento dele. Deixar ele viver esse momento do luto, porque tem que ser vivido. Porque cada um tem um momento, né, certo ali por passar, né, do luto. São assim, você pega um paciente que tem um luto ali, que vem uma demanda de luto, você não sabe quanto tempo ele vai viver o luto, mas ele precisa de um profissional para acompanhá-lo, Sim. né? E nós profissionais, né, ajudar ele passar por aquilo ali, ressignificando também, né? Aquela pessoa que não está mais, mas é uma pessoa que é especial, deixou uma pessoa especial, né? Hoje em dia está ali, você tem uma família, você tem os filhos, você tem seu marido, né? É você compartilhar aquilo ali que você aprendeu, essa aprendizagem também que você recebeu com aquela pessoa tão querida, né? Que hoje não está no meio ali mais, né? O quanto que um trauma ou traumas vividos por uma criança, obviamente, durante o período da infância, podem interferir negativamente na vida dessa criança 10, 15 anos depois, quando ela estiver adulta? São muitos prejuízos, né, Luiz? Que vem, que a infância é a porta para tudo pra gente, né? É o começo de tudo ali que você recebe de coisa boa e de coisa ruim, né? E os traumas na fase adulta, né? O decorrer daquela fase ali da criança em desenvolvimento, recebendo isso, são muitos prejuízos que ela pode ter, né? E a família tem que estar sempre observando, né? E ajudando ali naquele crescimento e observando quais os comportamentos vão estar aparecendo, né? É por isso que eu questiono. Quando você tem que levar seu filho para fazer uma avaliação neuropsicológica? É quando você vê esses comportamentos que estão aparecendo, pensar assim, mas meu filho não tinha esses comportamentos, hoje está aparecendo, né? Esses comportamentos desadaptativos. Então, é hora de você levar no profissional para investigar. E o profissional investigar o que aconteceu ali. Antes de vir para cá, eu estava vendo um jornal da InterTV, né? Mas aí que estava vinculado à Globo Minas, né? Logo estava passando ali as notícias de Belo Horizonte, grande região metropolitana. E uma notícia que me saltou os olhos negativamente, obviamente, de um homem que entrou em conflito com a polícia após ser pego depois de uma denúncia onde ele estava abusando sexualmente de crianças de 2 e 4 anos. Quando eu ouvi isso, foi agora, pouco menos de 2 horas, me bateu uma Revolta, dor né? e um sentimento de revolta que
é algo imensurável. E, infelizmente, nós estamos vendo aí, dia após dia, e aí as redes sociais, os veículos de comunicação ajudam, querendo ou não, na questão da divulgação de vários casos de abuso sexual, de estupro com as mulheres. E toda vez que eu vejo um tipo de notícia como essa, me vem na cabeça a seguinte ideia. Cara, como uma mulher vai se reconstruir depois de ter recebido uma ação tão nefasta para qualquer vida humana? E eu sei que nessas situações, vocês, psicólogos, são de extrema importância para ajudar essa alma, essa vida, nesse processo de reconstrução da vida. Como um profissional que cuida da mente, como vocês, psicólogos, auxiliam e podem interferir positivamente, obviamente, na vida de uma mulher que foi abusada sexualmente? Atrás daquele perfil ali, que você está me falando, desse perfil, né, maldoso, pode ter sido uma criança também abusada, né? Porque se repete, né? É ali um espelho, né? Mas não justifica. Não procurou tratamento, né? Acompanhamento, né? Não notou, né, esses comportamentos assim e não pediu ajuda, né? Hoje, trabalhar com mulheres, né, que foram abusadas, né, é uma questão assim dolorosa para nós mulheres. Imagino. Chegar em consultório uma mulher com essa demanda é muito sofrido. Você tem que colocar você, mulher, do lado, né, e ajudar ela. É empatia, colocar no lugar dela, né, ali, de estar ajudando ela a ressignificar também essa questão dela, né, desse sofrimento que ela teve. Porque ali vai ficar uma ferida, não, vai cicatrizar, ficar uma cicatriz. Uma cicatriz a gente vê que tem algo ali que aconteceu, né? Vai ter uma lembrança, não vai tirar, né, ela dessa lembrança na vida dela. Vai ter, mas ela vai lembrar aquilo com menos dor. Né? A gente vai trabalhar com essa mulher, significar ela, mas com menos dor, ela vai lembrar futuramente disso que fez, corroeu ela por dentro. O que a psicologia significa na vida da Rita Pinheiro? A psicologia é um sonho, né, que eu recebi isso de um parapsicólogo há muitos anos atrás, né, uns 30 anos atrás, falando assim, parapsicólogo, ele mexe com psicologia, mas dentro da... tipo, que estuda ali a data de nascimento da pessoa. Sim. Eu não quis chegar perto dele, ele chegou perto de mim e falou assim, você está pensando em fazer o quê? Eu falei, não sei. Eu estava ainda perdida, sem rumo. Mas a psicologia está na sua vida. Você pode fazer que você vai descobrir, vai ser muitas portas para você, as respostas para sua vida. Então, chegou o momento de eu fazer psicologia, para mim é tudo. Eu vivi a faculdade ali, a minha vida. Foi a coisa melhor do mundo, além dos filhos, foi a psicologia. Foi outro filho, a psicologia. Sim. É o momento mais incrível da minha vida quando eu entrei na psicologia. Era radiante. Meu olhar, assim, brilhava cada aula que eu tinha. Mas era tão com gosto que era isso tudo que eu procurei, que eu precisava. Sim. Para me achar, Claro. me ajudar, primeiramente, para depois ajudar o outro. E eu falo muito emocionada porque eu só levei cacetada na psicologia, na faculdade, por ser assim, querer. Não é querer, né? Não conseguir socializar, mas eu ficava de lado, né? Mas não tinha problema. Ali eu estava na faculdade dos meus sonhos. Mas eu lutei a cada dia e consegui chegar e formar. Para mim, ali, eu consegui levantar o mundo com as mãos e segurar e falar assim, consegui. Qual que foi o maior sonho que você já realizou sendo psicóloga? É não saber que existia outras crianças iguais a mim, que eu pudesse cuidá-las. Porque aonde que um autista me vê,
Parece que ele tem um imã que nós puxamos, tem uma conectividade tão grande que as crianças, eu entendo elas me entendem, tá todo mundo no mesmo mundo. E eu consigo transmitir aquilo para elas com tanto carinho e tanto zelo que elas têm um olhar tão doce comigo e me chamam de tia Rica. Nem tia Rita não é, tia Rica. E me abraça, não gostam de abraçar, me abraça, né? Troca comigo essa afetividade. Não é só terapeuta, é uma coisa ali de muita intensidade, que o dia que eu não faço uma terapia no meu paciente, ele não deixa a família quieta, o dia que não tem como ele ir, né? Por devido os pais ter, né, algumas coisas para resolver, não tem como levar, não deixa a família, tem que fazer chamada de vídeo, tem que mandar o vídeo para tia Rita, porque precisa daquela conectividade, porque eu não sou só terapeuta. Eu sou outra autista que estou no mundo e entendo tudo que ele está passando. E entro no mundo dele. E a gente vai trabalhar juntos essa questão, né? Essa ajuda de autonomia, né? De entender regras. Seletividade alimentar também, né? A gente vai trabalhar isso em terapia. Então, ali a gente... É o nosso mundo, é perfeito. Não cabe mais ninguém, é o nosso mundo. Então, muitos profissionais me procuram, né? Que as crianças têm outros profissionais que também, né? Tem essa, né, questão de acompanhamentos também. O que você faz que a criança não entra na sala comigo? E com você, criança, pede o tempo todo o que quer a tia Rita, quer ir lá na tia Rita. Aí eu vou explicar para o profissional o que ele faz, né? Quais os procedimentos, qual o manejo, modelagem, né? O que ele aplicar ali na terapia ABA. Porque é muita sensibilidade que você tem que ter com eles, com nós. Sim. É muita sensibilidade para entrar no nosso mundo. Não é qualquer um que entra no meu mundo. Não sou egoísta, mas não é qualquer um. Que eu vou ali ter sensibilidade de deixar quem eu acho que vai ser viável e eu vou gostar e não vai me prejudicar. Não vai me maltratar como ser humano. Não é que eu me fecho, mas eu fico só observando. Mas tem pessoas que têm facilidade, porque chega com sensibilidade igual eu chego com eles, porque eu sei que é assim. Então, eu vou passando para outro profissional também, eu ajudo. Ah, Rita, valeu aquela dica. Nossa, eu te agradeço muito, a dica foi de ouro. A criança entrou e a gente tomou prosseguimento ali das suas terapias, falando o seu nome. Aqui a tia Rita gosta assim, né? Você faz assim com a tia Rita lá, então vou fazer assim também, que a tia Rita vai gostar. Então, é um mundo assim que... É onde que eu descobri o meu universo e o meu amor. Porque eu não queria trabalhar com criança. Mas Deus falou assim, é lá que você vai ficar. É o propósito que eu tenho das suas respostas, é lá. Filha, é aí. Fica que eu te sustento, né? Cuido de você, cuido deles. E aí vai dar tudo certo. Eles vão crescer igualzinho você. Ter um propósito. A nossa vida parece como um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. Afinal de contas, todos os livros têm páginas positivas e páginas não tão bonitas, não tão alegres assim. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, todo livro que se preze tem a conclusão, tem a introdução, tem o título, tem a numeração das páginas e tem os capítulos. Que assim como as páginas, tem capítulos maravilhosos e temos, na nossa vida enquanto ser humano, temos capítulos tristes. No livro da vida da Rita Pinheiro, qual que é o capítulo mais triste que você tem na sua história? E o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? Olha, Luiz, inclusive, dia 2 de abril é dia da consciência do autismo, do espectro autista, né? Então, foi muito bom estar aqui hoje, né? Para estar aqui representando todos, né? Uma comunidade, assim, que se eu pudesse, eu estaria em todas. Eu queria estar ajudando todos, né? Mas eu sou uma só. Inclusive, também o meu sonho é de escrever um livro sobre a minha história. Vai realizar. E eu vou conseguir escrever esse livro. Mas está faltando só alguma coisa para me finalizar na minha vida para me escrever esse livro, né? Eu não sei ainda, porque Deus ainda não me deu essa resposta, mas está faltando. Eu sinto ainda que está faltando só uma página para me concluir e começar a procurar
né? É onde o começo, para mim começar Sim. a escrever. Você me perguntou sobre a questão dos obstáculos, né? O capítulo mais triste da sua Mais vida. triste da minha vida, que eu tô vivendo hoje, ou Ou que eu que já você já vivi. viveu e o que você fez para passar por cima Que dessa eu já vivi. adversidade. Os desafios que eu já vivi são preconceitos, Sim. né? Muito preconceitos, né? Que eu já tive que assim, muito dolorosas, né? As palavras, as conversas do outro, do ser humano, sem entender o porquê que a pessoa tem aquele comportamento, né? Que ela tá tendo aquela reação, aquele comportamento, das pessoas injustamente não me entenderem. Eu sou muito perseguida. Eu tenho ter essa perseguição, né, na minha vida, né, sobre questão do jeito que eu ajo, do jeito que eu converso, do jeito que eu vivo, que as pessoas questionam. E o pior momento que eu já vivi, né, na minha vida que me deixou traumas foi relacionar com pessoas tóxicas. É o pior momento da minha vida que me deixou traumas, mas hoje eu consigo ressignificar tudo que eu te falei. Nossa, como que ela consegue isso? Meu Deus, eu tô precisando disso. Não tem mágica. É a gente querer, é a gente trabalhar, porque eu aprendi a psicologia, eu posso trabalhar comigo nessa questão. Então, eu trabalho, eu ressignifico isso. É pessoas tóxicas que passam pela minha caminhada de vida e não assim, não vê o esforço que eu faço, sabe? Para mantê-las dentro da minha vida. E elas me vê como ser humano que não tem valor nenhum. Sem valor. E eu faço um esforço aqui dentro de mim que parece que eu estou carregando o mundo nas costas. E o ser humano, simplesmente, ele vira as costas. Você não tem valor. A famosa ingratidão, né? Eu não gosto da injustiça. Eu não gosto da injustiça. Mas você pode muito bem ter passado pela vida do outro, né? E ter feito um pouquinho de coisas, né? De coisas boas, né? Ali de deixar uma... porque quando você tem um caminho, que tem pessoas que transitam por aquele caminho seu, pessoas que passam por nossos caminhos, né? Muitas deixam coisa boa, outras deixam coisa ruim. Mas tem pessoas muito próximas que só sabe te pisar e não vê nada que você tem de bom para oferecer para elas. Sabe, ser ingratas em tudo. Nada, não te agradece, não fala assim, nossa, cara, se a pessoa... Há alguma coisa errada de você falar, nossa, cara, você é o cara, você é a pessoa, você é a mulher. Nossa, você consegue muita coisa. Eu fico satisfeito de ter você como amiga, você como, né, mãe, você como sobrinha, como, né, irmã. Mas as pessoas... Eu acho que eu faço alguma coisa errada nesse mundo. Pelas pessoas que estão próximas a mim. Ou eu sou boa demais, ou eu sou ruim demais. Eu não tô percebendo isso. Das próximas, né? Tô falando de pessoas próximas. Sim. Né? Porque eu não tenho amizades também. Né? Não tenho amizades. Eu tenho pessoas que eu converso, né? Comunico, né? Tem que ser uma psicóloga, tem, né? Que interagir também. Então, mas tem pessoas que passam pela minha vida que não tem um pingo de gratidão. Ou eu que sou autista, né? Que não estou sentindo isso também, esse retorno. Mas para nós, as pessoas têm que falar. Elas têm que falar, têm que dialogar. Às vezes, o comportamento da pessoa que está tendo a gratidão ali, eu não estou conseguindo identificar. É o que passou na minha vida como ser humano. Que eu sinto, né? Que assim... Que eu entrego para Deus. Faça eu. Eu não posso fazer nada. Defina a sua vida com uma palavra. É Deus. Defina a sua história de vida com uma frase. Pode ser que eu consiga definir isso não é com uma frase, mas com oração. Deus do ventre da sua mãe, que eu te sustento.
Eu te guardo, eu te cuido e até hoje eu te levanto. É a frase que eu escuto das orações dentro do meu coração. Que eu estou de pé até hoje. É para a honra e glória do Senhor. Amém. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Podemos ir? Uhum. Preparado? Diga assim. Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Eu saí de lá muito nova. Uma palavra. Uma palavra. Agora é a hora de apertar. Brincadeira. Conselheiro Pena. É história. Vida. Boa demais. Deus. É tudo. Governador Valadares. Crescimento. Psicologia. Amor próprio. Neuropsicologia. Paixão. Depressão. Já passei. Ansiedade. Já passei. Luto. Estou ressignificando o meu. Maternidade. Nossa, eu tenho 5 filhos, Luiz. Uau. Tenho 5 bênçãos de Deus, cada um mais abençoado no mundo. O Que mais legal, velho, parabéns. quase 30. A segunda é psicóloga também, né? Legal. A terceira está fazendo psicologia. A quarta, ela quer ser delegada. O Uau. quinto, advogado. Então, só tem bênção. É meu sonho. Que legal. Parabéns pela sua história. Parabéns pela sua família. Casamento. Hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento, né? Não que eu vou falar que as pessoas não têm defeito. Todo mundo tem defeito, né? Eu tenho defeito, meu marido tem defeito. Então, eu procuro não enxergar defeitos, mas sim qualidades. Eu queria que ele também me enxergasse que eu tenho qualidades e não defeito. Defeito tem um monte. E ele consegue superar cada dia depois... Ainda nem que nem tá ouvindo isso aqui. Não tá ouvindo. Ele consegue superar cada dia após dias, esse comportamento de autista que eu tenho. Porque antes ele não sabia. Ele não tinha essa reação que ele tem hoje de ter paciência. Então, hoje eu agradeço muito a Deus que Deus vai, né, guardando, protegendo e cuidando, né? Porque já tem bastante tempinho. Então, peço a Deus que melhore mais ainda. Porque a gente vive 24 horas do lado do outro. Isso que é amor. Parabéns. Quem é Rita Pinheiro? Hoje é uma mulher realizada, feliz, faço o que eu gosto, que eu amo. Porque se eu não estivesse fazendo o que eu amo, que é trabalhar com o meu mundo, eu não estaria realizada, não estaria feliz, estaria procurando ainda e perdida algo que eu não tinha realizado. Que não estava na minha vida, que eu ficasse satisfeita igual eu estou hoje. Eu sou uma mulher feliz. Defina essa conversa com uma palavra. 2 de abril. Dia Mundial do Espectro Autista. Eu quero parabenizar todas as mães de autista, toda a família de autista, porque eu sei, eu entendo e consigo sentir o tanto que é difícil ter uma criança dentro do lar, dentro do espectro autista. E eu entendo hoje a minha mãe o que ela passou comigo. Muito obrigado por se fazer presente neste espaço. Eu costumo dizer que o meu grande propósito nesta terra, profissionalmente falando, com esse podcast é eternizar histórias de vidas marcantes e edificantes de diversas pessoas de Governador Valadares e região. E pelo fato de já ter feito mais de 1.200 entrevistas só com esse podcast, não é todo dia que eu saio aqui do estúdio, vou para minha casa ou para algum outro lugar, renovado ou com uma vida ressignificada e encantado com a história de quem eu tive a oportunidade de conhecer e ouvir. E hoje, justamente no último dia deste mês de março, plena segunda-feira, tenho a exata consciência que, por conta de tudo que eu vi que saiu da sua boca, sairei daqui hoje renovado e muito grato por ter tido a oportunidade de ter te conhecido e, através da sua história, refletir,
pensar e agradecer tudo que Deus tem me proporcionado, não só a mim, mas minha família, minha noiva, enfim. Muito obrigado. Parabéns por ser quem é, parabéns pela sua história de vida, parabéns por nunca ter desistido, e tenho certeza que todo esse contexto, esse enredo de vida você tem passado para os seus filhos, para todos os seus pacientes, que tenho certeza também que todas as vezes em que eles têm a oportunidade de te ouvirem, sei que eles saem do seu espaço ou dentro da sua casa renovados e agradecidos pelas suas palavras. Sucesso, obrigado por se fazer presente aqui, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais isso. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado, né, pelo convite, a participação. E eu quero só finalizar, posso? Fique à vontade. Quando uma pessoa aproximar de uma pessoa que dizer que é autista, ele não dizer essa palavra, você não parece ser autista. Autista não tem escrito na testa que é autista. Então, não diga isso. Está cometendo um grande erro. Vai lá, estuda, né? Procura saber, né? Aprofunda, porque hoje todos nós precisamos de aprofundar nesse assunto. Obrigado mais uma vez, estamos juntos, e com essa grande entrevista iniciamos esta semana, né? Semana que foi iniciada no mês de março e terminará no mês de abril. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam de alguma forma esse bate-papo, essa entrevista mais do que especial com uma pessoa e com uma mulher dona de uma história mais do que essencial e fundamental para os tempos atuais. Muito obrigado mais uma vez, e é claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.